Mensagens bíblicas. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, é uma declaração que fala sobre o glorioso ministério daqueles que proclamam a verdade de Deus. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa frase com base numa passagem do livro do profeta Isaías, Romanos 10, 15, Isaías 52, 7. Isso significa que Paulo faz uma citação do Antigo Testamento aplicando a mensagem de Deus através de Isaías, ao contexto da pregação do Evangelho pelo mundo. A expressão "quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas" é uma forma poética para indicar o quão bem-vindos eram essas pessoas portadoras de boas notícias. No contexto da carta aos Romanos, essas boas notícias são as novidades de salvação, ou seja, o Evangelho de Cristo. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. No livro do profeta Isaías lemos: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Em seguida, o próprio texto de Isaías explica quais eram essas boas novas. Ele diz: eis a voz dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Isaías 52, 8. Parece que ao escrever essas palavras, Isaías tinha em mente a figura daqueles mensageiros que corriam do campo de batalha de volta à cidade trazendo as notícias da guerra. Os pés desses mensageiros eram formosos, porque eles eram bem-vindos ao trazerem boas notícias de uma batalha vitoriosa. Então, na profecia de Isaías, esses mensageiros, cujos pés são formosos, se referem àquelas pessoas que anunciaram a restauração do povo de Israel do cativeiro. Depois da morte do rei Salomão, tão logo o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Mas os israelitas, de ambos os reinos, se envolveram em terríveis pecados contra Deus. Então eles acabaram sucumbindo diante de impérios poderosos que subjugaram a nação. O cativeiro de Israel foi resultado do castigo de Deus por causa do pecado, especialmente o pecado da idolatria. Primeiro foi o reino do norte que caiu, depois foi a vez do reino do sul. Esse último cativeiro foi o mais emblemático de todos, pois Jerusalém foi arrasada e até o templo foi destruído. Os judeus ficaram por décadas sob o domínio dos assírios, babilônios, medos e persas. Foi diante desse cenário sombrio que os profetas do Senhor começaram a anunciar a restauração do povo de Israel devido ao perdão e à misericórdia de Deus. O Senhor haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro e conduzi-lo novamente à terra prometida. Portanto, a proclamação da restauração de Israel era, sem dúvida, uma boa notícia. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Vimos que quando Isaías escreve quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, basicamente ele diz que a mensagem que os profetas anunciavam é muito animadora e maravilhosa. Por isso os pés desses arautos eram formosos. Eles levavam pelos montes aqueles que eram portadores das boas notícias de Deus para a restauração de Israel. Através daqueles mensageiros, os israelitas ouviram que, pelo favor divino, poderiam novamente retornar à sua pátria. Então o apóstolo Paulo usou a declaração do profeta Isaías justamente em referência àqueles que pregam o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a libertação do pecador e para a restauração de seu relacionamento com Ele. De fato, faz todo sentido dizer que são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Se noutro tempo a mensagem de restauração do cativeiro era uma boa notícia, que dirá então a mensagem que proclama a libertação do homem do cativeiro do pecado? Numa expressão poética, sem dúvida são também formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Sim, os arautos do Evangelho são mais do que bem-vindos. Quando o mensageiro percorria grandes distâncias para levar as boas notícias à cidade, frequentemente seus pés chegavam machucados e empoeirados pela longa viagem. Mas ainda assim eram pés formosos,
pois eles traziam as boas notícias tão esperadas. Assim também é o ministério dos missionários que anunciam o Evangelho. Há muito desgaste, e nem todos ouvem verdadeiramente a mensagem proclamada. Os próprios judeus, por exemplo, em sua maioria se recusou a ouvir a mensagem que Deus anunciou a eles através de seus arautos, com um coração endurecido e ouvidos tapados. A maioria dos judeus rejeitou a mensagem de Cristo. Mas apesar de tudo, nada tira a formosura do privilégio de ser embaixador do reino de Deus, proclamando as boas novas de Cristo. Por isso, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Obrigado por assistir o vídeo.